Glória a Deus. Queremos saudar todos os amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, do programa Vidas Transformadas por Jesus, com a doce, gloriosa paz, que realmente cada dia que se aproxima da vinda de Jesus, você esteja mais em paz, mais tranquilo, sem andar com ansiedade, deixando tudo nas mãos de Deus. Como Pedro diz, não andeis ansioso por coisa alguma, antes apresentai tudo a Deus em oração, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente. Estávamos ouvindo aqui os louvores abençoados que já foram colocados e queremos rapidamente dar uma introdução aqui sobre nossa única esperança. Glória a Deus. Que está em 1 Tessalonicenses. Eu gostaria que alguém lesse 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. E alguém também lesse, preparasse Tito, capítulo 2, versículo 12 e 13. Tito 2, 12 e 13 e Tessalonicenses 4, 13 a 18. Nilson lê 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18. Que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Essa é a nossa esperança, a nossa grande esperança. E por que não dizer nossa única esperança? É o pequeno reflexão, a pequena introdução, melhor dizendo, que nós vamos fazer. Vamos ver agora Tito, que fala a mesma coisa, na mesma linha de pensamento. Tito 2, 12 e 13. Assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Amém. Então essa é a nossa esperança. Vivendo no presente século, vivendo. Me lembro do pastor José Antônio, que ele dizia: vamos viver como se vivesse 100 anos de idade. Mas vamos viver também preparado como se Jesus voltasse hoje. Então isso nós precisamos viver. Viver, sorrir, se alegrar, trabalhar, amar, dar continuidade aos projetos que Deus tem colocado em nossos corações. Vivendo, é viver, isso é viver. Viver a vida, agora de uma forma o quê? Fala Tito, piedosa, não é? Justa, sensata, piedosamente. Pronto. Justa, sensata e piedosa. Essa é a recomendação de Tito. Justa, sensata e piedosamente. Podemos viver. Então, para os 100 anos, 110, 120, 80, 90, contanto que seja santa, justa e piedosamente. Podemos viver 100 anos de idade. Agora, desta forma, santa, justa, piedosamente, para estar preparado, para não ser pego de surpresa, porque Jesus vem no abrir e piscar de olho.
Não é no abrir e fechar de olho, como algumas traduções dizem, mas é no abrir e piscar de olho. É rápido. Rapidez é muito grande. Glória a Deus. Mas vamos ver. Um autor anônimo escreveu: logo que eu me converti, e alguns anos mais tarde, a segunda vinda de Cristo era uma ideia empolgante para mim. Uma bendita esperança. Uma promessa gloriosa. O tema de alguns dos cânticos mais inspiradores da igreja a qual eu pertencia, diz o comentarista aqui. Mais tarde, tornou-se um princípio de fé aceito, uma doutrina básica, um tipo de marca registrada invisível no meu ministério. Era o meu ponto de vista favorito de debates teológicos, a vinda de Jesus, no púlpito e na mídia impressa. Eu respirava a vinda de Jesus. E eu concordo com o autor. Eu respiro também, vivo, santa, piedosa justamente, para não ser pego de surpresa. Agora também vivo, alegre, sorridente, produzindo, trabalhando, amando, estudando, me aperfeiçoando como se fosse viver 100 anos de idade. Glória a Deus. Aleluia. Agora, de repente, a segunda vinda aumentou o significado para mim. É algo mais importante. Começou o Rabaçu de Canda Chorabadaraia se sobressair sobre as outras doutrinas bíblicas. Agora já sou eu que falo por mim. Aleluia. Eu falo também as palavras do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Que ele acha mais importante deixar este corpo e habitar com o Senhor. E ele pode dizer isso, eu sempre digo isso. Aqui repito mais uma vez. Ele pode dizer isso, porque ele esteve lá. Está escrito no livro a Carta aos Coríntios. Conheço um homem que esteve lá há 14 anos e viu, foi no terceiro céu e viu coisas doces e inefáveis que homem nenhum poderia contemplar. E quando ele desceu de lá, ele estava extasiado, escreveu as cartas. Salvo engano meu, 16 epístolas. Não sei exatamente, mas conferiremos isso. Eu sei que ele veio extasiado de lá. E nós temos certeza. Está escrito na Bíblia que ele viu, ele contemplou o céu. E está escrito lá no capítulo 5 de Coríntios, da graça do crente. Eu prefiro deixar este corpo e habitar com o Senhor. E se ele diz isso, é porque ele vivenciou isso. E se ele vivenciou isso, nós também podemos vivenciar isso, porque foi o Espírito Santo que fez ele escrever na Bíblia. E o que está na Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. É a única fonte e regra de vida para mim e para você, para todos que querem herdar a salvação. Então, meus amados, cada dia mais essa doutrina, glória a Deus, da volta de Cristo, ela se torna mais importante, ela se torna mais eminente, ela tem que se tornar mais motivo de discussões, de reuniões, de pregações, de estudos, seminários, porque ela é eminente. Paulo a chamou de bendita esperança. Bendita esperança, a vinda de Cristo. Tem um hino que fala, né? Que ele vai acabar, vai destruir com tudo que é mal. Tem um hinozinho que eu estava ouvindo. Porém, hoje, essa doutrina da vinda de Cristo, ela parece como a única esperança para o mundo. Não há mais outra esperança para o mundo.
Estão tentando buscar nisso, naquilo, Lava Jato aqui no Brasil, glória a Deus, aleluia, unificando a moeda, como já unificaram o euro, quase nos países da Europa, todo o euro predomina, isso é um dos grandes sinais da vinda de Cristo. Está aí a guerra santa aí, que de santa não tem nada, é uma guerra fria, cruel, sangrenta, palestinos e judeus, todos criaturas de Deus, degladiando todos os dias por pedaços de terra, por religiões, discutindo Maomé. Porém, hoje ele aparece como a única esperança para o mundo. Da perspectiva humana, não há mais solução para as batalhas da atualidade. Os líderes naturalmente se frustram na tentativa de lidar com os crescentes problemas da sociedade. Estão tentando resolver tudo. É dólar, é euro, tentando prender, e ao invés de prender, estão soltando aqueles que tinham sido acusados, que estavam presos, soltando eles. O Supremo Tribunal Federal soltando esses que foram indiciados comprovadamente. E aí, como é que está a justiça, o poder maior, o STF? Temos uma esperança. Frustrativo, a sociedade está frustrada. Eu estou frustrado. A minha esperança para restabelecer o hino diz isso, que ele vem para restaurar. Kelly. Jesus vem para restaurar. Ele vem restaurar tudo que está. Fala isso. Ele vem para restaurar. Se você botar, você vai encontrar. A única solução completa, Genilson, Márcio, amados ouvintes internautas, completa e definitiva, é encontrada na volta de Jesus ao mundo. Quando ele vier, ele vai estabelecer o seu reino. Governará com justiça. E como diz Abacuque no capítulo 2, versículo 14, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra, toda a terra, os 5 continentes, mais a Antártida, se encherá. Todo mundo vai conhecer que Jesus é o rei, ele vai governar. É ele voltar hoje, 7 anos, 3 anos e meio do anticristo aqui, fazendo tudo, né? Resolvendo os problemas todos, enganando até os judeus. Depois dos 3 anos e meio, ele põe as unhas de fora e pede adoração como Deus. Aí os judeus veem que ele não é o Messias. Aí, milhões, a perseguição vai ser maior do que a de Antíoco, que matou milhares de judeus. A perseguição vai ser maior do que Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Eles vão querer exterminar. E não é só judeu. Apocalipse fala que também os cristãos que ficarem, que vão ser degolados, aqueles que não aceitarem a marca da besta 666. Por isso que nós temos que estar, a nossa única esperança é essa aí agora, na primeira viagem, no arrebatamento e na ressurreição agora, para não enfrentar o que vai aparecer, o estado de ânsia, que é pedir a morte. Vão pedir a morte e a morte não vai vir. A morte vai ser retirada da terra. 7 meses, salvo engano meu. Morte, vem sobre mim, eu não quero mais viver. Vem, morte. E a morte não vem. E o sofrimento tremendo. Você imagine o sofrimento que o povo vai passar. Quem ficar, as taças de Deus, a ira de Deus vai ser derramada. É misericórdia. É pedir misericórdia, é a gente cuidar de si mesmo e da sã doutrina. E para assim salvar a si próprio e aos outros. Perseverando na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Deus, de Jesus, dos santos. Lendo a Bíblia todo dia, louvando todo dia, fazendo jejum assim que puder, na proporção que puder, consagrar-se. Porque o negócio é sério, não é brincadeira. Nós temos que falar, é todo mês, é todo dia na vinda de Jesus. Governará com justiça, a terra se encherá. Isso vai ver
a garantia. Até se será do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É uma redundância, né? A água cobriu o mar. Quer dizer, é a certeza absoluta que o autor sagrado, usando o profeta Abacuque aqui, diz que é garantido que todo mundo vai conhecer a glória do Senhor Jesus aqui na terra. Todo mundo vai conhecer. Aleluia. E nós vamos nos regozijar junto com ele. Nós vamos vê-lo. Vamos ver o rosto dele, vamos ver tal como ele é, nós o veremos, aleluia, vamos desfrutar da glória dele, da santidade dele, da benesse, do beneplácito, de tudo que é bom, aleluia, de tudo que está escrito na Bíblia de bom, nós vamos desfrutar. Agora cabe nós escolher Cristo ou Barrabás. Hoje é mais um dia, cada dia nós devemos que escolher Cristo ou Barrabás. Eu escolho Cristo, escolha Cristo, escolha o amor, escolha aquele que deu a vida por você, o seu sangue total por você. Continue, persevere, mesmo que esteja apertado, mas tem solução. Tem, ser valente, tem um hino aí da APA. Estava louvando ele, ser valente, pelejando com Jesus, ser valente, não desistindo da cruz, é ser valente, na cachoremeneca, na dorimenicol de choneca, na ramanimohonemecaia, na ionei mehonaia, Deus não vai deixar de jeito nenhum que a luta venha mais do que o que eu e você possamos suportar. Pode vir o que vier, mas Deus está conosco. A fé que nós temos nele vence o mundo. A nossa fé vence o mundo. Deus vence. É nosso escudo, é nosso refúgio, é nossa fortaleza. Ele é tudo para nós. Ele está conosco a todo momento. Não nos deixa só. Louve o hino, veja a palavra de Deus e veja que você não está só, que Deus nunca deixou eu e você só, ele está conosco. E quando a dificuldade está maior, aí é que ele está mesmo conosco. Ele diz, deixa agora que é comigo, eu vou resolver. Eu me lembro lá em Senegal, quando eu fui ameaçado de morte no dia 9 de julho de 99, aleluia, Deus disse, deixe que agora é comigo, não é mais com você. E aí ele tem a maneira especial de resolver, cuidado. É horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Enquanto esperamos a volta do nosso Salvador, continuemos orando. Olha lá, trabalhando, exatamente. Sensato, moderado, justo, tendo a vida santa, daquilo que Tito disse, que já foi lido aqui, trabalhando, orando, vigiando, enquanto aguardamos a bendita esperança, nossa única esperança per este mundo. Não temos mais outra esperança. Vamos nos lembrar do que Tito diz, vamos aguardar, tendo uma vida sensata, justa, santa, piedosa. Agora trabalhando, nada de preguiça, nada de parar. Conforme o mundo obscurece, a prometida volta do Filho de Deus resplandece ainda mais. Glória a Deus. Quanto mais as coisas ficam difíceis, mais nós sentimos que a trombeta vai fugir. O soar da trombeta vai tocar. E os que estão acostumados em ouvir a voz de Jesus vão subir, vão ser ressuscitados, mesmo que tenha sido carbonizado, mesmo que tenha sido lançado no mar, mesmo que tenha sido o que aconteceu, não me interessa, que para Deus nada é impossível. Nada. Ao resto, fugir da trombeta. Os mortos vão ser ressuscitados, que morreram em Cristo. E os que estiverem vivos serão arrebatados. Esther, essa mulher maravilhosa, né? Sensível, corajosa, obediente ao seu tio, formosa,
cheia de qualidades, essa moça. Judia, tudo. Nós ficamos aqui na quinta passada, seu tio que a criou, Mordecai ou Mardoqueu, dizendo para ela: ouça, Esther, a mão de Deus operou, fazendo-me receber a mensagem de Ramã. Qual era a mensagem? Vocês estão lembrados? A mensagem de extermínio dos judeus no mês de Adar. Ramã tinha oferecido ao rei Assuero uma certa quantia grande de dinheiro, que ele era muito rico, e o rei Assuero muito mais, e ele prometeu colocar nos cofres do rei, que era avaro, avarento, e não se preocupava com ninguém, não se preocupou em saber quem era esse povo que Ramã tanto odiava. Então Mardoqueu diz: a mão de Deus operou já, fazendo-me receber a mensagem de Ramã de que os judeus seriam mortos. E a mão de Deus agiu também ao torná-la rainha. É como se dissesse: você está vendo, Esther, minha sobrinha? É Deus trabalhando, conduzindo tudo. Você talvez tenha sido colocada nesta posição só para esta hora única em nossa história. Ele diz talvez, porque ele acredita, como já vimos, que se ela não fizer a parte dela, ele diz, de outra parte virá o livramento para judeus. Não pense que se você recusasse a ajudar a falar com o rei, Deus não dará livramento ao povo judeu. Você e sua família morrerá, perecereis, mas Deus vai dar livramento aos judeus. Eu acho isso lindo, bonito. A fé do homem, esse tipo, muito bonito. É a fé de grandes homens de Deus, de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e outros, muitos por aí. Este é o seu grande momento. Não se cale, fale. Tem momento de calar e tem momento de falar. Eclesiastes diz lá, capítulo 3, que existe momento para tudo. Tempo de se alegrar, tempo de chorar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. E aqui era o tempo de ela falar. Esther precisava falar. Ela estava estrategicamente colocada naquele momento por Deus. Não tinha a menor dúvida. Nós que estamos aqui acompanhando a história, que já sabemos da história, não temos a menor dúvida que Deus colocou ela naquele momento, que ele conduziu toda a história, que foi ele